E aí, pessoal das redes sociais, gostaria nesse momento fazer uma abordagem aqui, uma segunda abordagem. Espero que o vídeo seja pequeno, não demore muito tempo, mas pode ter certeza que vai ser útil você aprender. Você que é aluno de direito, faz nessa área aí que é movimento social, essas informações são importantes. Veja bem, aqui no estado da Paraíba nós temos um questionamento aqui na justiça, que inclusive esse vídeo aqui é uma crítica que estou fazendo aqui ao Poder Judiciário da Paraíba, certo? No meu olhar, na minha visão, na minha interpretação, certo? Do ponto de vista, seja como cidadão comum mesmo, ou até mesmo do ponto de vista jurídico, sociológico, certo? Veja bem, a palavra que nos chama a atenção nesse vídeo aqui, que a gente quer trabalhar essa palavra, é prescrição. Policiais militares licenciados a pedido, que estão afastados da corporação pós a Constituição Federal, 99%, praticamente 100%, foram licenciados a pedido, que é a mesma coisa de dizer exonerados, por atos dos respectivos comandantes gerais da Polícia Militar, na sua maioria, quando não foram exonerados ou licenciados a pedido pelos comandantes das unidades. Só que esses licenciamentos a pedido foram cometidos ou realizados pelos comandantes das polícias militares, aqui da Polícia Militar do Estado da Paraíba, que licenciou os respectivos praças. Digo praça porque no nosso meio não tem nenhum oficial de carreira, a maioria são praças. Foram licenciados pelos respectivos comandantes. O que é que tem de errado nisso e o que é que tem a ver com prescrição? É isso que eu quero que vocês entendam. O que é que tem a ver com a justiça? Porque assim, há um cometimento de um erro por pessoas pequenas ou por pessoas do meio, e quem deve resolver é a pessoa grande, que no caso aqui é o Tribunal de Justiça da Paraíba. Inicia no poder pequeno dos juízes e termina no poder maior, que é o Tribunal de Justiça, que é a Corte Maior do nosso estado, pelo menos no juizado em relação à questão estadual. Então, esse licenciamento a pedidos que houve de todos nós, só houve publicação no boletim da PM, né? E os atos pelos comandantes. Devia ter sido pelo ato do governador e publicado no Diário Oficial, para poder ter legitimidade. Onde eu quero chegar? Tanto juízes como o próprio Tribunal de Justiça está sendo unânime nesse sentido. Eles alegam que os colegas que estão impetrando na justiça com o objetivo de serem reintegrados perderam os respectivos prazos, que era 5 anos. Pelo menos estão citando isso com base no decreto 20.910/32, no artigo 1º. Você perdeu o prazo de ser reintegrado, que é o questionamento, porque você entrou fora desses 5 anos. Ou seja, está prescrito tal questionamento, com base no decreto-lei, desse decreto 20.910/32. O que nós questionamos é que esse decreto-lei, especificamente no artigo 1º, que é o que trata do assunto da prescrição, ele não atinge nem a mim e nem meu pessoal, porque o ato do licenciamento a pedido, que é a mesma coisa da exoneração no mundo civil, não foi publicado no Diário Oficial. A Constituição do Estado da Paraíba, no seu artigo 41 e o artigo 37 da Constituição, estabelece que um dos princípios dos atos administrativos é a publicidade. Se o ato não foi publicado no Diário Oficial, que é a questão obrigatória de acontecer, e é em respeito até mesmo ao artigo 85 da Lei 3.909/77, que é a lei que estabelece o Estatuto da Polícia Militar do Estado da Paraíba, que infelizmente, muito tempo atrás,
vinha sendo interpretado erradamente de que o comandante podia e que era necessário tão somente publicar no boletim. Já se sabe que hoje o comandante não pode e tem que ser publicado em diário oficial, não em boletim. E é um ato do governador. Ok? Inclusive foi reentregado a dois colegas nossos em 2014. Foi reentregado a esses colegas nossos e uma das teses da interpretação é não publicação e era um ato do governador. O comandante não pode e nem pode ser publicado em boletim. Ok? Então veja, não há prescrição, que esse é o questionamento que eu estou criticando, tanto os juízes que interpretam dessa forma, como os desembargadores que estão quase uniformes nessa interpretação, com algumas exceções, é que todos nós perdemos o direito de questionar o retorno à corporação porque a gente perdeu esse prazo. Como é que a gente perdeu o prazo se não foi publicado? E outro detalhe, se não publicou no Diário Oficial, que é uma forma de exonerar ou de licenciar pedido por ato do governador em Diário Oficial, então não deixamos de ser policial militar. É questão de lógica. Se é obrigado a publicar em Diário Oficial e é um ato do governador e que nada disso houve, então houve exoneração? Houve licenciamento a pedido? Não. Se não houve, por que é que eu não posso questionar? A prescrição só começaria a existir se houvesse publicidade do ato. Aí iniciaria ali os 5 anos. Como não houve prescrição, não houve publicação, não há prescrição. Questão de lógica. É esse o questionamento que, infelizmente, o Tribunal de Justiça da Paraíba está querendo entender que a gente perdeu o prazo. Se a gente perdeu o prazo, por que é que foi reintegrado os dois colegas nossos que, na própria tese do relator, nos dois processos, não houve prescrição porque não foi publicado no Diário Oficial e era ato do governador? Por que é que os demais há prescrição? A gente está querendo apenas que o Tribunal de Justiça da Paraíba e os demais juízes, por todos os estados que estão com processo nesse sentido de policiais militares licenciados a pedido, apenas que ele respeite a Constituição do Estado da Paraíba, a Constituição do Brasil, que é a Constituição Federal, né? E os próprios julgados da casa. Esses dois julgados que foram uma jurisprudência tipicamente esclarecedora com relação ao tema. Eu me sinto mais prejudicado ainda porque eu impetrei com ação com 4 anos, 8 meses e 23 dias e o Tribunal de Justiça por fim entendeu que o comandante podia e que era necessário publicar só em boletim. Isso foi em 2009. Quando foi em 2014 já houve essa decisão nova que o comandante não pode e tem que ser publicado no Diário Oficial. Inclusive fiz uma petição, vou procurar o novo presidente, o novo presidente que assumiu agora em 2019, Dr. Marcos Murilo da Cunha Ramos, é o nome do presidente e atual do Tribunal de Justiça da Paraíba. Inclusive vou procurar o Dr. Marcos, se ele puder me atender, evidentemente, e vou pedir a ele encarecidamente que ele desarquive esse processo meu que está arquivado na casa lá, porque para mim não teve prescrição, foi ato do comandante e não publicou em Diário Oficial, certo? Isso foi em 2009 o julgamento. Em 2014 o Tribunal de Justiça deu o entendimento que era obrigado a publicar em Diário Oficial e era ato do governador, e eu estou prejudicado com isso. Inclusive para mim não tem prescrição, até porque não tem pressão para ninguém, porque não foi publicado. Eu nunca deixei de ser policial militar porque não foi publicado. Só não estou recebendo salário porque há um desrespeito da parte do governo. Eu deveria estar recebendo meu dinheiro também, claro, trabalhando, evidentemente. Estou pronto para o serviço aqui, só estou com uma barba alterada, mas se eu tirar dá para trabalhar bastante tempo ainda e prestar serviço à sociedade, mas eu vou reivindicar. Essa é uma crítica que eu faço. Espero que o Tribunal de Justiça e os juízes do Estado da Paraíba por completo tenham um novo entendimento na matéria, reconheça de que um dos princípios que devem ser obedecidos é o princípio da publicidade, certo? Se não houve publicidade, não há prescrição. Então, o Decreto-Lei 20.910/32, no seu artigo 1º, está devidamente prejudicado nos casos em que não houve publicação. Inclusive, a própria casa, o próprio Tribunal de Justiça tem uma decisão, certo? Que caso haja que possa ferir a Constituição, não há prescrição
ou que possa ferir até os próprios julgados na casa. Então, se tem essa decisão no próprio Tribunal de Justiça, vamos fazer valer o direito de todos nós. Tribunal de Justiça, eu estou reivindicando a Vossa Excelência, senhor presidente, Dr. Márcio Murilo da Cunha Ramos, que Vossa Excelência tenha um novo olhar nesse ano de 2019, que o senhor possa fazer justiça, coisas que infelizmente os demais que passaram não tiveram a sensibilidade de analisar. Gostaríamos que Vossa Excelência pudesse se debruçar, né, no seu gabinete ou mesmo em casa, o senhor analisasse a nossa causa. Porque como é que pode dizer que a gente não tem o direito de questionar na justiça o nosso direito se não foi publicado em diário oficial? A gente não deixou de ser policial militar não, chefe. Nos ajude nesse sentido, ok? Forte abraço, presidente. Muito obrigado, povo, colegas, compartilhe com todos os colegas aí nos grupos, para que possa ser tomado conhecimento do fato desses atos que ocorrem na Paraíba, que mais com certeza, evidentemente, mais cedo ou mais tarde, a justiça vai reconhecer de que nós somos merecedores, todos nós, eu e meus colegas, em mais ou menos 369, segundo as informações prestadas do comandante da Assembleia Legislativa, para que nós possamos ser reintegrados à Polícia Militar. Forte abraço para todos, que Deus continue nos abençoando, em nome do Senhor Jesus Cristo.